A instalação foi concluída com êxito, tá? Agora eu vou vir aqui no meu material, eu vou mostrar para vocês os pré-requisitos que o sistema precisa ter. Então ele precisa ter um processador com 2 núcleos, ou até mais, se você conseguir colocar, 4 GB de memória RAM no mínimo, 40 GB de disco no mínimo também, e habilitar o VTX e MDV, que é a parte de virtualização no processador, tá ok? Depois disso, você fez a instalação, tudo bonitinho, aí a gente vai instalar os pacotes do OpenStack, configurar a interface, desabilitar programas desnecessários e desabilitar a política de segurança do Linux, tá? Porque ele atrapalha aí, pode ser que atrapalhe na criação de alguns objetos, de alguma coisa no Linux, tá ok? Então vamos lá. Se você estiver trabalhando com Windows, eu indico vocês estarem baixando esse cara aqui, ó. Você digita no Store do Windows Terminal, vai estar o Windows Terminal aqui, vocês façam um download deles, é gratuito, tá ok? Eu vou até acessar o Linux aqui agora, e vou fazer algumas configurações prévias, né? Ok. Aqui eu vou primeiro ir lá na interface, tá? Então eu vou dar um V, eu ainda não tenho o Vim, né? Então eu vou vir etc barra sysconfig network scripts ifcfg eth0, porque é o nome da minha interface, tá? Aqui eu já vou apagar esse proxy, apagar esse browser, eu vou definir aqui como estático. Então você pode dar um i aí para insert, né, para alterar. Vou dar um s aqui para sair de novo e vou dar um d para deletar. Então d, deletando todas as tags que eu não quero. Deletei, deixa eu ver isso aqui, o id tem que ficar. Aqui, ó, eu coloquei o IP errado. Então, o i 192.168.1.43, a máscara 24, o gateway é o do meu roteador, o DNS, e vou apagar esse cara também. Vou dar 2 pontos, X, ok, eu salvei, eu vou reiniciar agora a interface, systemctl restart network, pode ter comando errado, acontece, tá pessoal, a gente digita errado mesmo. Vou dar um ping só para validar se está pingando, ok. A partir desse momento agora eu vou abrir o meu terminal, que é aquele que eu falei para vocês, tá? ssh root arroba 192.168.1.43. Olha só, ele vai pedir para confirmar, eu vou dar um yes, senha arroba 1234. Se eu digitar a senha certa, né? Ok, eu já acessei lá. Então, a partir de agora, eu vou até fechar aqui, ó, porque eu não vou trabalhar diretamente com Hypervisor. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer agora a instalação dos pacotes, tá? Então, existem alguns pacotes aí que seria bom a gente fazer a instalação. Então, eu vou colocar yum install -y para ele aceitar todos os IEs, não ficar perguntando toda hora. Eu vou instalar o Apple Release. Este cara aqui, ele tem alguns pacotes atualizados, que a Fedora, ela lança alguns pacotes que às vezes não é lançado de cara. Então eles lançam alguns pacotes aqui primeiro, que são pacotes mais atualizados. Então vou trabalhar com Apple Release. Outra coisa, o Bash Completion, Bash com, O Bash Completion é para quando eu der um tab ele completar os meus comandos, então eu vou estar trabalhando com ele também porque ajuda muito, muito mesmo. E vou instalar também o Vim, né? Porque o Vim é o cara que eu vou trabalhar bastante. Então vamos lá. Então Enter. Ok? Instalações feitas, tá? Aqui. Vou limpar minha tela. Outra coisa.
vou atualizar o meu sistema. Vou dar um upgrade aqui, vou atualizar o kernel, vai ter atualização de kernel, vai ter atualização de um monte de coisa. Esse passo ele demora bastante mesmo, então a gente tem que aguardar. Ok, ele já fez todo o update, tá vendo? Olha, atualizou até o kernel aqui, então seria bom eu dar um reboot. Então eu vou reiniciar, né? E vou esperar um pouquinho, vamos esperar para acessar novamente. Vou acessar ele novamente. Senha @1234. Opa, digitei errado. Ok, já acessei ele. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer a instalação do repositório do OpenStack. Então, primeiramente, eu vou verificar quais repositórios que eu tenho do OpenStack que podem ser instalados. Então, yum search OpenStack. Como vocês podem ver, a gente tem todos esses módulos aqui. Eu quero instalar. Aqui a gente tem algumas opções de instalação dos pacotes, tá vendo? Eu vou instalar esse Picker aqui, que é a versão que até hoje está na prova aí, para quem quiser fazer a prova, tá nessa versão, tá ok? Então, em um install, -y, se tivesse release OpenStack Picker, vamos instalar ele. Ok, ele já foi instalado, todos os pacotes. Eu vou dar um ls e vou verificar se realmente esse cara foi realmente instalado. Então ele foi instalado realmente. Ok, confirmei. Agora eu vou fazer a instalação dele. Então, em um install -y OpenStack traço pack stack. Agora ele vai fazer a instalação de todos os pacotes. Ok, os pacotes instalados. Agora, pessoal, eu vou só, para garantir que está tudo atualizadinho, eu vou só atualizar de novo aqui, tá? Só para garantir, porque às vezes tem alguma atualização. Olha só, ele atualizou, ó, MariaDB, banco de dados, só para garantir. Outra coisa, vamos configurar aqui agora. Eu vou dar um vim etc. O nome desse cara aqui, eu vou deixar até como hosts mesmo, porque eu irei clonar ele. Então, pessoal, a gente já fez a instalação dos pacotes, configuramos as interfaces, como havia feito lá nas aulas. Vamos desativar algumas aplicações que a gente não precisa. Então, vou dar um stop aqui, ó. No Network Manager, Postfix, e no Firewall. São produtos que nós não iremos utilizar, tá? Então, desativa eles aí. Você deu um stop, você quis fazer o quê? Você parou o serviço. Agora, para ele não subir quando você reiniciar, então disable. Então, ele já tirou os hiperlinks aqui e eles ativou. Só que eu gosto demais. Eu vou remover esses caras. Pergunta se eu quero remover, eu vou falar que sim. Removi. Só para explicar aqui basicamente, pessoal, o que acontece? O OpenStack ele já trabalha com firewall interno, então não precisa de um firewall aqui no meu sistema operacional me atrapalhando, né? E o Network Manager tem que ser tudo manual, então configurações de rede tem que ser tudo manual, é servidor, então todo servidor tem que ser coisas manuais, não precisa ser coisas dinâmicas, tem que ser manuais, então tem que desativar esse cara aqui, porque ele é responsável por gerenciar toda a parte de redes, eu não quero isso, eu quero que eu gerencie que sou analista. E o postfix eu também não quero, que é um
um negócio de e-mail, também não vou precisar. E o Fire? Depois que a gente fez isso, a gente vai ter que desabilitar o C-Linux. O C-Linux é uma política de segurança do CentOS que algumas transações no CentOS ele bloqueia. Então, por exemplo, eu vou desabilitar ele aqui porque pode ser que aconteça na hora que eu for criar um disco dinâmico, e ele me atrapalhe na criação desse disco e aconteça alguma coisa. Então, eu vou aqui, vou desabilitar ele, vou colocar um disable. Ok? Se eu der um get enforce aqui, ele vai estar forçado, ele vai estar habilitado, tá? Como eu desabilitei lá agora, eu vou precisar reiniciar minha máquina para poder aparecer disable, tá? Então, eu vou reiniciar. Ok, pessoal. Até aqui, a parte de preparação do CentOS genérico já tá feita. A próxima aula, a gente vai fazer a clonagem deste cara para criar a instalação all-in-one. E se a gente precisar de alguma outra instalação, a gente cria a partir do CentOS genérico que a gente criou. Então, espero vocês na próxima aula.